Fala pessoal, beleza, beleza? Chegando para mais um Jogada do Vozão, hoje com um episódio especial, com um convidado que vai falar muito sobre Clássico Rei, além de falar de sua trajetória com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu, passagens pela Europa e também por outras equipes do cenário estadual. Romário Rodrigues é o ex-atacante que vem falando hoje aqui com a gente com Jogada do Vozão. Tudo bem contigo, Romário? Fala, meu velho, beleza? Bom dia. É um prazer estar falando com vocês. E vamos lá, vai ser um bate-papo legal, vou falar sobre muitos assuntos que fique muito legal aí no final. Exatamente, Jogada do Vozão já apresentando o nosso convidado, porque é uma semana decisiva, é uma semana importante, Clássico Rei decisivo, e o cara já decidiu o Clássico também em 2012, o Ceará foi bicampeão e agora tá com um caminho encaminhado, aí tá bem, como a gente vai dizer, Daniel, uma vantagem bem consolidada, pode empatar que consegue mais um título estadual, o 47º da sua história, e hoje, como vocês já viram aqui, para complementar a mesa com a gente, Daniel Farias, que foi o aniversariante da semana. Meus parabéns, Daniel, Valeu, seja muito Samuca. bem-vindo aqui ao nosso Jogada do Vozão. Obrigado, um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado do Romário, um personagem importante da história do Ceará, história recente. Como você falou, uma semana muito decisiva. A gente fala de um Ceará que no meio de semana conquistou uma vitória importante, né, do ponto de vista emocional na Copa do Nordeste sobre a Juazeirense, mas claro que o foco do torcedor, a concentração do torcedor está no jogo de sábado, porque é o jogo histórico, o jogo importante. A gente fala de uma edição de Campeonato Cearense, né, Samuel? Que os dois são empatados em número de títulos, 46 para cada lado, então quem vencer tem essa vantagem aí de ser considerado o maior campeão do estado, e é óbvio que a gente tem que falar desse jogo, que é importante, como o Samuel falou. Ceará tem essa vantagem, mas nada garantido. O jogo é difícil, o Clássico Rei, a gente sabe que é decidido nos detalhes, e a gente vai ter um convidado aqui especial que tem experiência de Clássico Rei. O Clássico Rei também muito emocionante ali em 2012. Enfim, muitas histórias pra gente conversar no programa de hoje. E pra gente puxar um assunto, Romário, primeiro que você explicasse pra quem tá em casa acompanhando a gente, como é que tá o Romário hoje? Tá jogando bola ainda tá na área ali, dando dor de cabeça aos zagueiros adversários? Como é que tá a vida do Romário? Não, eu decidi parar profissionalmente no ano passado, né? No meio do ano passado. Eu tinha decidido já, mais ou menos uns 2 anos atrás, que independente do que viesse a acontecer ao longo desses 2 anos, eu daria um baixo no futebol em 2024, e foi isso que aconteceu. Infelizmente eu tive bastante lesões, né? Eu tenho 6 cirurgias no corpo, isso dá uma dificuldade a mais, o corpo sente mais. E eu também sempre tive problema de peso, daí afetava uma coisa com a outra. E eu estava decidido, nas minhas últimas, se eu não me engano, nas últimas 3 temporadas joguei fora do Brasil. E decidi, conversei com a minha família, era o melhor momento, então eu decidi parar profissionalmente. E acho que faz tempo que eu não jogo nem bola, irmão. Já faz um tempo que eu não dou um chute na bola. Tô trabalhando muito, muito negócio acontecendo, muita coisa andando. Quero usar tudo aquilo que aconteceu na minha vida como experiência que possa passar para outras pessoas. E acho que esse é o sentido da minha vida hoje. E o legal disso, porque você é daqui da capital, né? Teve essa trajetória na base do Grêmio, na base do Ceará. Fala como era o Romário pivete, como é que era o Romário? Sempre foi aquele jogador aquela criança que no meio da rua jogava travinha. Como é que era o Romário aqui nas ruas de Fortaleza? Cara, eu sou lá do Jardim América, um bairro bem, não podemos dizer assim que bem difícil. Então minha vida foi com muita dificuldade desde o começo. A gente tinha dificuldades muitas vezes até para se alimentar, mas nunca faltou nada, graças a Deus. E eu sempre tive um sonho de jogar futebol, desde novo, desde criança. Jogava nas ruas, nas pracinhas, ia para todo lugar atrás de jogar. E logo cedo eu recebi uma oportunidade de ir para Porto Alegre, né? Onde eu fiquei lá por quase 5 anos. Como é que foi isso? Tu tava aqui no Ceará já? Ou alguém te viu jogando e te chamou? Cara, eu jogava por um projeto. Jogava não, naquela época eu brincava, né? Eu brincava por um projeto, e a história foi até um pouco difícil, porque eu tinha entre 12 para 13 anos, e eu recebi uma proposta de uma pessoa para me levar para São Paulo. Para um clube de São Paulo. Dizendo ele que era um dos 4 grandes da capital, da capital não, do estado, né?
e só não falou o nome da equipe. Enfim, no começo estava um pouco estranho, mas a gente estava naquela vontade de viver o futebol de fato. Então a gente aceitou lá de casa, eu era uma criança ainda. Se hoje a gente for ver, tem meninos de 12 anos, 13 anos que... Já indo pra fora. Sabe? E fui sozinho. Fui sozinho com R$50 na carteira. Caramba. Olha só. E quando chegou lá foi completamente tudo diferente do que me passava. Sabe? Tive uma experiência muito negativa mesmo, muito difícil. Mas enfim, passou e quando eu cheguei lá, eu fiz uma ligação pro meu pai, eu não tinha celular na época. Comprei um cartão telefônico na época, né? Liguei pro meu pai, expliquei para ele a situação. E na mesma hora ele entrou em contato com aquela pessoa do projeto que eu jogava. E ele falou, em 1 hora, 2 horas, ele resolveu que eu iria sair de São Paulo para Porto Alegre, que eu iria fazer um teste no Grêmio. Só que eu tava muitas dúvidas na minha cabeça, assim, pô, se eu vim aqui não deu certo, daí eu vou sair daqui, será que lá, sabe? Eu era uma criança, sabe? Sim. Então eu tive, esse meu momento foi um pouco difícil. Só que chegando em Porto Alegre, foi realmente tudo que tinham dito. Eu fui para avaliação, tinha alojamento, e lá eu dei muita sorte, porque podemos dizer sorte entre aspas, porque assim quando eu cheguei na categoria, a categoria estava sem treinador, porque tinha disputado uma competição grande, tinha ficado na primeira fase. Então eu fiquei 2 semanas treinando com o grupo, mas sem treinador, então eu só poderia ser avaliado quando o treinador chegasse. E dentro dessas 2 semanas eu fui me ambientando, fui conhecendo tudo. E quando o treinador chegou, na primeira semana ele viu tudo. Quando chegou no sábado nós tínhamos jogo, na sexta-feira ele fez uma convocação do jogo e já tinha me colocado na partida. Só que eu já falei assim, olha, eu tô em teste e tal. Ele só, você tava de teste, agora não tá mais. Agora já é do time mesmo. Então depois daí eu fiquei 5 anos lá e depois voltei depois de lá eu já voltei pra Fortaleza, onde eu já era homem, já sabia o que eu queria. E eu sempre falava que meu sonho era vestir a camisa do Ceará profissionalmente. Eu sei o que representa isso, sabe? E a gente sabe também que não é fácil, principalmente naquela época, nunca foi fácil. Um jogador da terra, da cidade, Fortaleza, da base, vestir a camisa do profissional. Mas eu estava pronto e disposto a quebrar todo esse paradigma e queria ir. E tanto que quando eu saí do Grêmio ainda tinha mais 2 anos de contrato. Fui muito bem lá, graças a Deus. E quando eu saí de lá eu recebi proposta do Fluminense, do Santos, para continuar na formação na categoria de base, porque eu ainda tinha 1 ano de categoria. Sim. Mas eu decidi, não quero, eu vou pro Ceará, eu quero lá, eu vou apostar. Vai ser o meu primeiro clube como profissional. Cara, e deu certo, velho. Graças a Deus, foi assim quando eu cheguei. E alguém te procurou do Ceará ou você que veio mesmo pra cá? Não, assim quando eu tive esse impasse lá com o Grêmio, porque na época eu tava na formação, né? E já tinha um centroavante no profissional. Sim. Da base, que era o Bergson. Tanto que ele jogou aqui no Ceará. Ah, o Bergson, que tá fazendo chuva de gols lá na Malásia. Pronto. Eu joguei com o Bergson minha vida inteira. Só que eu jogava de 9 e ele jogava de 10. Ele era meia. Só que o tempo foi passando, ele foi jogando de 9 e sempre jogou nós dois. Jogávamos nós dois no ataque. Daí, o Paulo, se eu não me engano, o Paulo Otuori gostou do Bergson, subiu o Bergson. Subiu profissional. E eu fiquei na base. Ok, mas tudo bem. A tentação faz, ele é mais velho que eu. Sim. Aí quando o Bergson saiu, chegou o Everaldo. O Everaldo que tá hoje no Fluminense. Pronto. E só que o Everaldo já era do juvenil, ele não tinha tantos minutos, ele não jogava muito, porque jogava sempre eu e o Bergson. Então, só que nesse segundo ano de juniores, o Everaldo desembestou a fazer gols, irmão. Desenvolveu demais. Cara, ele começou a jogar pra caramba mesmo, e passou na minha frente, e daí subiu o Everaldo. Sim. Aí subiu o Everaldo e eu fiquei de novo. Daí eu, cara, eu não vou ficar aqui, velho. Eu sempre tive na minha mente, cara, minha vida é no profissional, não é na base. Eu tô aqui pra me formar. Sabe? Porque muitos atletas, eles se prendem a isso.
Ah, mas eu tô no time grande, eu tô Ficava aqui na ali, base. se E vou conforta ficar, ali, e o né? tempo vai passando. Quando chega no último ano de juniores, ele nunca jogou no profissional. Daí ele, e agora, eu vou pra onde? Um time grande não vai querer um atleta que nunca jogou no profissional, Profissional, é verdade. sabe? Enfim, daí eu tive essa iniciativa, não, eu quero sair do Grêmio, eu não vou ficar aqui mais. Sabe? Tanto eu fiquei mais ou menos 2 meses lá, cara, de briga. Eu quero sair, eu Já quero pedindo sair. pra sair. Sabe? Eles, não, a gente não libera, as coisas não funcionam assim e tal. Tudo bem. Daí o Everaldo subiu e eu saí. Quando eu saí, resumindo, resolvi essa minha rescisão, abri mão de tudo que eu tinha. Eu tinha já tinha 5 anos no clube. Não quero nada, eu só quero seguir meu caminho. E vou voltar. Eu vou sair de lá, eu quero ir pra Fortaleza. Eu vou em Fortaleza, vou ver minha família. Sua família tinha continuado aqui? Em Todo Fortaleza? mundo aqui, Todo mundo aqui. E dentro disso, sabe de uma coisa? Eu vou pra Fortaleza, preciso tirar a cabeça, tem 2 meses, tem sido bem difícil. Porque também não foi fácil eu sair do Grêmio, eu criei raízes lá há 5 anos, sabe? É uma cidade que eu gosto pra caramba, sabe? Criei raízes de verdade lá. Então, depois disso, eu voltei. Quando eu voltei, no meu segundo dia, o Mazinho Patrão, que era o diretor-geral da base, ele soube que eu estava aqui, sabia da minha história, daquilo que eu queria, porque o Ceará foi jogar um campeonato brasileiro, sub-20 lá. Com o Grêmio, né? Não, lá em Porto Alegre, que certo. era o campeonato brasileiro, sub-20. E na época, o meu patrocinador, o meu empresário, ele tinha alguns jogadores, ele era muito amigo do Mazinho. Daí ele falou, cara, é o seguinte... Tem um atleta aqui que é doido pra jogar no teu time. Olha aí. Daí assim, Fez tá, esse... tipo assim, aí depois disso eu voltei aqui, o Mazinho, tá aí agora, como tá é que livre, tá a situação? né? Tá tá livre, tá, e aí, bora jogar no seu time? Tipo, meio que fez essa proposta. Só que na época, eu recebi um salário alto ainda, na base, lá né? no Grêmio. Não ganhava um salário alto, e de uma hora para outra eu tive outras propostas, valores parecidos, tanto no Fluminense quanto no Santos. Daí o Mazinho me faz uma proposta com os valores completamente diferentes. Mais baixo, né? Mas bem mais baixo. Então, cara, sabe de uma coisa, velho? Eu vou aceitar. Sabe? Enfim, daí quando eu cheguei aqui, tive um grande choque de realidade, de estrutura, de qualidade, sabe? Mas hoje o Ceará vive outra era. Hoje é totalmente diferente. Passou por uma transformação sabe? mesmo. Sabe, o Evandro, o Robson ali, fizeram com aquilo ali, fizessem as coisas fenomenais, cara. Quando eu cheguei, treinava um atleta com calção de uma cor e outro de outra, pô. Não tinha um entendeu? padrão, não tinha os meiões tudo caindo, sabe? A gente treinava no campo ali de trás do onde o profissional treina, que não havia não tinha nem o CT 11, ainda, né? Era ali exatamente, sabe? Era completamente diferente, estrutura... infelizmente muito baixa, sabe? Mas tudo bem, mano, eu preciso enfrentar isso, é o que eu quero, a vida não é fácil. Enfrentei, consegui ir, e com 2 meses de Ceará, 2 meses, 3 meses de base, eu recebi uma proposta para ir pro Catar, irmão. Ainda na base do Ceará, sem ter estreado profissional. Eu nem joguei no profissional, e os caras entraram em contato com o Evandro, quiseram me comprar. E então eu tô bem. Vocês querem me vender? Se eu não me engano, era R$500 mil na época. Porque R$500 mil na época era muito dinheiro, né? É demais. O Ceará nunca tinha vendido ninguém, nunca tinha negociado ninguém. Principalmente, o jogador chegou, tem 2 meses. O Ceará tava naquela reta final da série A, se caía, se ficava. Isso 2011, era 2011. Sabe? Enfim, até que chegou um momento que eles acertaram tudo, acertaram valores, e quando chegou no aeroporto eu decidi não ir. Tava tudo certo já pra ir? Tava tudo certo, decidi não ir. Não vou, velho. Eu vim pra cá por um sonho e vou lutar com ele até o final, sabe? Tô me sentindo feliz, tô sentindo que eu fiz uma decisão correta, ficar aqui, tô me sentindo feliz. No clube todo mundo gosta de mim, o clube, os atletas, a comissão, enfim. Mesmo eu sabendo que naquela época era uma diferença muito grande da base pro profissional. Não tinha muita essa integração que tem hoje. Exatamente, assim, era muito difícil. Sim, mas tudo bem, eu não tenho medo, eu acredito em mim. E vou até o final. Tanto que no aeroporto eu peguei minhas malas, desci, não vou viajar, mais, né? Já tava no embarque. Não vou, quero voltar, e fim de papo. E aí o pessoal do Ceará ficou surpreso? Quando assim? chegou no primeiro momento assim, agora, o que eu faço?
Daí eu liguei pro Mazinho. O Mazinho tinha uma grande amizade com ele. E ele disse, macho, então beleza, então vem aqui pro Volta Ceará. pra cá, né? Vem aqui pro Ceará agora que eu vou resolver isso. E nisso, tinha um campeonato brasileiro sub-20, isso era pra mais no final do ano. E aí o sub-20 tava fazendo uma pré-temporada em Santana do Cariri. No sertão, Sim, longe pra caramba. E eu não fui porque eu ia viajar. E eles já estavam lá. E no mesmo dia eu liguei pro Mazinho, mas ela vem pra cá pro Ceará agora. Eu expliquei a situação, ele, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar a passagem, eu vou comprar a passagem de ônibus agora pra você. Você vai pra Santana do Cariri. Só você. E vai pra lá, deixa que eu resolvo. E o senhor, tá bom. E se alguém te ligar, não atende telefone, não. Só vai, só segue a Resumindo, viagem. era pra me acordar em Abu Dhabi, eu acordei em Santana do Cariri. Olha só. Sabe? E história. desde o começo foi muito intenso a minha vida dentro do clube, sabe? E depois eu fui pro Brasileiro. Quando eu cheguei no Brasileiro, no primeiro jogo nosso ia ser passado na Sport TV. E na época todo mundo ficou reunido, cara, esse menino não quis ir. Vamos ver se esse menino é bom Vamos ver mesmo. se é bom. Sim. Sabe, tipo, aí no primeiro jogo eu fiz um golaço. Personalidade, né, Sabe, cara? fiz um golaço lá no jogo, joguei bem pra caramba. Daí ele, botar o menino pra se apresentar na pré-temporada. Quem era o Isso treinador? de 2011 pra 2012, né? 2012. PC Guzmão era o treinador? Não, nessa época o treinador já era o Dimas, estava terminando a Série A 2011 ali, né? e estava naquela indefinição, se iria ficar ou não. Mas o Anderson Batatais era o auxiliar permanente da equipe, ele assistiu, o Evandro também assistiu. Então, independente de qualquer coisa, ele se apresenta. Quem fosse o treinador já estava definido que ele vai você se ia. apresentar. Pronto, aí me apresentei no profissional, realizei meu sonho e deu tudo E aí certo. eu ia te perguntar como é que foi a sensação do Romário, que abriu mão do Grêmio, de mais anos de contrato, abriu mão do Catar e agora vê que realmente tinha dado certo, né? Que você ia pro profissional. Como é que foi a sensação, né, do seu coração naquele momento, quando você soube que ia pro profissional? Cara, porque é difícil. O futebol, a gente nunca tá satisfeito. A realidade é essa, né? No futebol hoje eu ganho R$1.000, se chega um time ganhando, me oferecendo R$100.000, é o maior contrato do mundo. No outro mês, você recebe os R$100.000, você acha que, pô, agora eu tô muito feliz. No segundo mês, você, ainda tô feliz. No terceiro mês, você, mas Queria mais, né? já fica naquela, sabe? É uma coisa que eu falo, futebol é uma coisa muito louca, é uma raiz completamente diferente de tudo que existe. Então é a partir do momento que eu poderia me sentir realizado, mas assim, não, calma aí, agora eu preciso jogar. Não Então, era só chegar, né? agora eu preciso treinar pra jogar, treinar pra jogar, treinar pra jogar. E tanto na pré-temporada eu tive muita dificuldade porque eu sempre tive problema de peso. Sim. E eles queriam que eu baixasse o peso, um peso que até que eu brinco para eles, cara, a última vez que eu tive esse peso foi quando eu nasci. Então eu ralei pra caramba mesmo, eu sofri o pão que o diabo amassou. E foi difícil, mas consegui chegar no peso. Daí, se eu não me engano, na terceira rodada eu já tive a chance de jogar no profissional. E isso, se eu não me engano, o jogo era numa quarta-feira. Na segunda-feira eu já recebi a notícia que eu iria jogar. Olha aí. Só que na terça-feira chegou o Mota, né? Nossa, Foi anunciada a contratação do Foi, Mota. exatamente. Já pensou? O cara é centroavante. Aí na base Vou já tinha jogar, disputando né? com o Bergs, com o Everaldo. Aí chega no Ceará, na hora de jogar, Simplesmente o Mota. vem o Mota, o ídolo do clube. E é o meu maior ídolo Sim, no futebol, você tinha é o ídolo. acompanhado. Daí eu olhei antes, assim, né? ó, tá aí, mano. Eu tô feliz ou tô triste? Eu fico satisfeito que vou jogar lá do meu ídolo. Sabe? ou Aí triste que não vou- tipo assim, ele chegou e quando ele chegou assim, caraca, mano, vi esse cara direto e tal. Eu entrava com ele no campo, via tudo que ele fazia, ele subindo nos alambrados. Pô, que massa, velho. Mas eu, por outro lado, assim, Não vou. pô, não mas vai ele dar chegou certo. dizendo que tava pronto pra jogar já, Pra que velho. que ele foi falar isso, né? Sabe? O jogo que eu ia jogar. Daí, então, tipo assim, ele chegou, mano, foi muito diferente, mano. Porque ele chegou no dia, mas já hoje, sendo mais maduro, sabendo como é o futebol, já estavam negociando com ele antes, há um tempo, né? e já resolveram a documentação, tudo. Tudo Ele chegou ok, no né? outro dia, já tava tudo Só ok. pra jogar, Agora meu vamos amigo. só esperar entrar no bid. Ok. Daí, tanto que no treino já pronto, na terça-feira, eu comecei o treino, deu na Jogando, metade, aham. ele botou o moto e me tirou.
Aí depois dava as bolas paradas, comecei o treino depois o Mota. Então o Dimas definiu, ó, mano, se o Mota cair no nome bid, dele né? no bid, Ele ele vai vai jogar. jogar, se não for, vai ser o Romário, vai ser o garoto. E eu tá. Daí saiu a convocação, o nome do Mota tava lá, e eu fui pro meu quarto. Quando eu fui pro meu quarto, abri a janela e eu vi o Mota sentado lá lá no final. Eu só saí dali quando eu vi ele indo embora. Acompanhando ele todos os... Eu falei assim, se ele for concentrar, ele vai jogar. Ele vai jogar, E se ele não for concentrar, então sou eu, ele né? foi embora, sou eu. Aí eu fiquei. Cara, eu acho que eu fiquei umas 2 horas lá. Só olhando, monitorando. E fiquei tipo assim, mano, e agora? Vai dar certo, não vai? Enfim, tudo bem. Resumindo, o Mota não jogou. Daí eu fui pro jogo. E quando chegou no jogo, cara, 2-0 pro Crato no primeiro tempo. Meu Deus. Com uns 20 minutos. Eu olhei assim, ó. Meu Eu Deus. conheço o Ceará. É. 2-0, perder pro Crato dentro do PV. Mano, desculpa Não a dá, né? palavra, fudeu. Vai sobrar pra alguém. Pra mim. E vai sobrar pra quem? Eu nunca mais jogo aqui, homem. Aí vai passar por despercebido e fim de papo. Aham. Rapaz, eu sei que com 20 minutos preciso fazer alguma coisa. E uma jogada lá eu limpei pênalti em cima de mim. Olha aí. Dei assim, pelo menos sofri um pênalti. Aí o Felipe Azevedo vai bater e perde. Nossa, Eu ajudo e os caras não colaboram. Aí o Azevedo foi e perdeu. Aí eu, caraca, mano. Aí, rapaz, chegou nos 40 minutos, se eu não me engano. O Thiago Matias, zagueiro, saiu arrastando a bola. Eu fiz o facão aqui, ele jogou a bola pra mim. Eu chutei cruzado, 2-1. Olha aí. Gol meu na estreia. Na estreia fez gol. Aí eu, opa. Melhorei um pouco, né? Eu acho que pelo menos já volto pro segundo tempo. Porque eu tava com medo. 2-0 vai mudar uns 3 no Ele vai me intervalo tirar e logo tiro no logo intervalo. eu. eu tô no embalo. Aí pronto, aí entrei pro segundo tempo. Aí com 20 minutos, eu jogando bem até, e a gente amarrando o Dimas mentira. Quando o Dimas mentira, quando eu vou saindo, a torcida toda me aplaudindo. Olha aí. Pô, cara, legal. Aí eu assim, Boa. tô no jogo. Boa. Aí fiquei, a gente empatou. Aí quando chegou no outro dia, todo mundo me elogiando. Aí já no domingo nós tínhamos clássico contra o Ferroviário. Daí assim, o Mota vai jogar. Aí eu fiquei, tudo bem, mas pelo Beleza, menos já eu tô fiz aqui, minha né? parte, Mas né? quando ele montou o time, ele montou 3 atacantes. Ô, Eu, rapaz. Mota e o Felipe. Olha aí. Daí assim, pronto. Aí a gente foi pro jogo. Aí depois do jogo, aí comecei a jogar com o Mota, cara. É muito confortável jogar com, era muito Pois é, era isso que eu ia te confortável. perguntar. Como é que era ali a convivência Sabe, e também tipo, dentro de campo? Profissionalmente, foi um dos melhores que eu já joguei, tipo, sem demagogia de dizer, porque o cara, todo mundo sabe que ele é meu ídolo, mas não, cara, ele é muito bom jogador, sabe? Ele é muito... era muito fácil jogar com ele. Ele abria espaços assim para Facilitava pros outros, né? exatamente. Ele o pensamento dele sempre na frente, entendeu? Ele, se eu puxar essa marcação para ali, todo mundo vai me acompanhar. O Romário tá só, pum. Ele fica ligado e tipo, assim, ele conversava muito comigo. Ele me deixava muito confortável na partida, né? E beleza, a gente foi e passou o primeiro tempo. E no primeiro tempo a gente ganhou o jogo. E ganhamos o Ferroviário na partida. Quando foi no segundo jogo, na volta do Mota, foi no Ceará e Tiradentes. Que foi esse dia, foi um dos jogos mais marcantes pra mim. Eu lembro que eram 500 jogos do Dimas, né? Teoricamente, porque no primeiro jogo do Mota era o jogo mando de campo do Ferroviário. Aí depois era o mando de campo da gente contra o Tiradentes, enfim. E foi uma partida muito, muito surreal, porque eu vi realmente naquele primeiro dia a atmosfera de verdade. De jogar diante da sabe? torcida. No primeiro jogo contra o Crato, não era o começo, e o estádio meio vazio. Aí depois contra o Ferroviário, no mando deles, time, enfim. Aí, tipo assim, naquele jogo realmente eu consegui ver a atmosfera. Sabe? As torcidas gritando, já chamando meu nome. E o legal é isso, né, cara? Desde que tu começou a vestir a camisa do Ceará, a torcida sempre te abraçou. Sim. E até hoje é assim, né, Romário? Exatamente. E nesse dia não foi diferente, sabe? Eu pude presenciar tanto que se você tem um vídeo que eu vi um tempo atrás, que na hora do gol do Mota, eu fiz o primeiro gol. Acho que o Mota fez o terceiro. E eu chutei uma bola cruzada, o goleiro defendeu e o Mota só empurrou a bola.
E na hora quando ele empurra a bola, eu fiquei parado, que eu falei assim, agora o que ele vai fazer? Ele foi lá pros alambrados, mas não era alambrado, agora é novo. Ele subiu no vidro, eu olhei assim, ó. Caraca, velho. É meu ídolo. Esse pô, que massa, mano. Sim. Tipo assim, eu me arrepiei. Tipo assim, foi uma sensação extraordinária, sabe? E tipo assim, esse foi um dos dias marcantes. Depois disso, continuei marcando, continuei jogando e fui muito feliz nesse campeonato. Eu ia te perguntar também dessa relação com o Dimas enquanto treinador. Né? Realmente ele foi alguém que te deu confiança nesse início, não, muito além das oportunidades, mas a conversa com ele nos treinamentos era alguém que te passava realmente essa confiança de que você ia entrar no profissional, ia ajudar o Ceará, estava realizando o seu sonho? Cara, uma das coisas que eu costumo falar ultimamente é que é o seguinte, eu acho que todo clube tem que ter pessoas totalmente identificadas do clube, que conheçam o clube de fato, sabe? E o Dimas sempre foi esse cara. O Dimas sempre lutou pelos interesses do clube, ele sempre fez com que o Ceará fosse melhor, sempre quis que o Ceará tivesse os melhores resultados, lutava para isso acontecer. E ele sabia o quanto era proveitoso para o clube ter atletas da base. Né? Entendeu? Então ele insistia, ele lutava para que aquilo acontecesse, porque ele sabe, um atleta da base, quando ele surge, ele vai valer muito mais no profissional. Sabe? Quanto mais ele vale, mais o clube vende, mais o clube lucra, mais fica... todo mundo. Exatamente. Então, a partir desse momento, quando eu tava no profissional, ele sempre conversou comigo, ele sempre me ajudou, sabe? Ele pegou muito pesado comigo no primeiro momento em relação ao peso, sabe? Ó, baixo peso, se tiver no peso, vai jogar, se não tiver, não vai jogar, sabe? E me deu carta branca vai pro jogo e carta branca. O que tu sabe fazer. Sabe? Isso é muito gratificante, sabe? Pra mim, escutar isso. Principalmente de uma pessoa como o Dimas. Por quê? Porque eu costumo falar, a gente sabe o que é o Ceará, sabe? E pode ser até um pouco diferente, mas eu já vivi em outros clubes, já joguei em outros clubes e era completamente diferente, irmão. Sabe? E é legal isso. Em 2012, para você ter uma ideia, você tá falando de clube, né? Aquela ocasião também no Campeonato Estadual, você foi um cara decisivo. O Ceará tá na mesma toada de 2012 agora em 2025, né? Porque o time pode empatar e conquistar um título. A experiência do Romário naquele jogo, como é que estava a preparação do Ceará? E era um contexto totalmente diferente, né? Era um jogo que era no PV, teve até uma confusão nos bastidores, porque o Fortaleza queria mais ingressos, o Ceará queria de tal forma, e teve até uma história também que a gente vai falar aqui da questão do troféu, né? O Ceará não recebeu o troféu, o Romário também estava no meio disso tudo aí, com a participação na grande final, né? Naquela final foi... se a gente parar pra pensar... daquele campeonato, a final não começou exatamente na final. Naquele dia, né? Porque nós tínhamos um jogo na fase classificatória contra o Fortaleza. Sim. E o Fortaleza estava na nossa frente. Tanto que a gente trocou de comando, acho que 3 vezes durante o campeonato. Caramba. A gente começou com o Dimas, depois foi o Lula Pereira, daí depois chegou o PC. Então eles deram uma alavancada na tabela. E só que nós tínhamos um jogo na fase classificatória contra eles e definia tudo. Se eles empatassem, quem jogava pelos os resultados na finais era ele. E nós tínhamos que ganhar. E esse jogo foi exatamente tratado na gente dentro do clube como uma final. Porque a gente sabia que nós tínhamos mais ou menos mais que 2 ou 3 jogos na frente, era só ganhar os jogos. Se ganhasse aquele ali, realmente ia a vantagem. Ele passava dele e a gente ia com a vantagem. E dentro desse jogo foi tratado realmente como uma final. E eu fui muito importante também dentro desse jogo, que acho que tivemos, o gol foi aos 45 do segundo tempo. Isso, 46, né? Foi daí, se eu não me engano, aí o Rogerinho bate o escanteio, eu saio da marcação, no primeiro pau cabeceio a bola ia entrar, o Erivelto cabeceou a bola. Foi mal o Erivelto? Não, tinha que conferir mesmo. Tinha que garantir, né? Vai que... E o Erivelto faz o gol, foi uma alegria imensa, festa. E com isso a gente vai pra final com a vantagem. No primeiro jogo saiu 0-0. E no segundo jogo já era, como você falou, dentro dos bastidores, aconteceu muitas tudo coisas, aquilo. Né? Só que na época, cara, a gente tinha o Evandro,
O Evandro era o presidente. E o Evandro é um cara que não foge do embate. Ele parece que ele gosta da confusão. Tipo assim, ó, mano, eu não gosto de, não quero confusão, mas se tiver, eu quero. Sabe, ele não foi, enfim, aí começou aquilo. Aí depois dos troféus, eles já tinham falado pra gente, se for campeão, a gente não vai querer troféu, tava uma briga com a federação. Tá, aí começou o jogo, durante o jogo eu fiquei no banco nesse jogo. PC entrou com a trinca de volante e jogou o Mota e o Felipe. E dentro desse jogo eu entro no lugar do Mota. A pressão, numa Entro final. no lugar do Mota e assim quando eu entro na partida, eu recebo uma bola, dou um drible, acho que no Ciro Senna, ele caiu e eu fiquei na pequena área. Eu e o João Carlos, eu chutei a bola em cima dele. Perdi um gol. Na outra jogada, Fortaleza faz 1-0. Sim. A carga no Romário. Emocional. Daí 1-0 e os caras aí, a festa deles, eles se fecharam tudo, ia tentando de todo jeito, e vai, não vai. Até que chegou no momento que eu sofri o pênalti. E a gente foi campeão, daí eu extravasei. Você lembra claramente desse lance? Lembro. É um lance que não sai da minha Tem uma cabeça. foto que até hoje a torcida do Ceará viraliza, né? Eu tenho a foto. Tem a foto. né? Pego de fato a marcação do pênalti, sabe? E... Não, cara, é um momento que não vai sair na minha cabeça nunca. Tá gravado na mente, da cabeça de muitos torcedores. E eu pude passar essa felicidade pro torcedor daquele dia. A gente extravasou, foi muito feliz. E a gente conseguiu bem o campeonato naquele dia. O louco é porque o campeonato de 2012 ele lembra muito os cearenses de 2001, 2002. Porque era um campo no estádio Presidente Vargas, a espécie de caldeirão. E era um estádio dividido meio a meio, cara. Você não imagina hoje em dia, jeito, naquela situação, né? E tava lotado. Tava lotado. E aí tem o lance da penalidade, né? Quem tava na tua marcação era o Kleber Carioca, né? Isso. Ele te puxa... Ele me jogou uma carga eu tava... Quando a bola vai lá no Márcio, eu olho pra ele, eu tava sozinho. Sim. Então, a partir do momento quando ele faz o movimento e cruza a bola na área, eu não consigo. A bola veio baixa, daí então vou tentar dominar ela e fazer alguma coisa. Só que a partir do momento que ele jogou ele bota o braço, o cotovelo no meu ombro, joga uma carga pra mim pra baixo que eu não consigo me mexer. Daí eu uso as pernas pra cima, então, pênalti, claro. Fazer o quê, né? E Felipe bate, a gente é campeão. E tem resenha disso, cara? Depois o Kleber Carioca foi falar contigo, não, eu os jogadores do Fortaleza. Não tive muito contato, os caras falaram, tipo assim, hoje eu conheço, esses dias atrás eu tava lá, fui visitar o treino do Maracanã, e o Gilmar, que é o diretor, ele tava nesse jogo. No jogo, né? Daí ele assim, pô, Romário, que cabacice do Kleber, como ele pode fazer? Tava sozinho e tal. Pois é. Fim de papo, título pra nós e boa noite. Eu ia até te perguntar justamente isso. Para além do jogo em si, a gente tá falando de uma construção, né? O seu sonho de jogar no Ceará, abrir mão de várias coisas para jogar no profissional. E aí, logo no início, você é campeão cearense, participando dos jogos, marcando gols, sendo personagem da final. Como é que foi pro Romário essa sensação de ser campeão? Foi realmente ali a sensação de realizar um sonho de infância mesmo? Exatamente. A partir desse momento foi... tô no jogo agora. Fui feliz com minhas escolhas. Valeu a pena. Valeu a pena. E... Só que, como eu falei desde o começo... Sempre queria. Agora, mas no estadual é muito fácil. Quero mais, né? Agora tem que ir pra Copa do Brasil. Aí a Copa do Brasil, o Romário foi lá e deu resultado. Daí, mas a Copa do Brasil, beleza, saiu. Agora, Série B, vamos ver se realmente tudo isso na Série B. Aí foi na Série B, o Romário deu resultado também. Só que depois daí eu comecei a ser refém dos meus próprios resultados, velho. Sim. Sabe, hoje com maturidade eu consigo enxergar tudo. Eu fui refém dos meus próprios resultados, fui refém das minhas atitudes. Até confesso, cara, errei várias vezes. Só que um desses erros eu nem sabia o que era, irmão. Infelizmente. Sabe, eu continuei vivendo a minha vida lá no Jardim América. Sim. Como eu sempre vivia, sabe? Eu chegava do treino, saía do treino,
jantava dentro do clube. Hoje, com a minha autoridade, o que eu faria? Vou para minha casa, assisto minha televisão, assisto não sei o quê, vou com minha família, chego 10 horas da noite, eu tenho meu lanche pra dormir, durmo e no outro dia que eu tenho que acordar. Só que antes eu não vivia dessa forma. Antes eu voltava, 6 horas ainda, não tem nada aqui, os meninos estão tudo na pracinha, jogando bola, batendo racha, fazendo assim. Não vou jogar, mas eu vou ficar pelo menos lá na resenha com eles. Aí ficava, aí resenha pra um lado e pro outro, dava 11 horas, eu ainda tava na rua. Comia, mano, vou comer um espetinho aqui. Não vou não, que eu acabei de jantar no clube e tal. Deixa de ser besta, mano. E aí ali, comia um espetinho. Aí vivia nessa vida, sabe? Aí de uma hora pra outra não tinha uma maturidade pra fazer o caminho inverso. Daí as coisas foram atrapalhando. Aí fui tendo lesões. Depois disso comecei a beber mais, comecei a sair mais. E foi criando uma bola de neve até que chegou um momento que eu entrei dentro da bolha, que é uma coisa que eu costumo falar, que é a bolha do jogador de futebol. Que o jogador de futebol, ele cria uma bolha dentro do sistema, dentro da nossa vida, que a gente não pode sair daquilo. É difícil, né? Sabe? E eu entrei dentro daquela bolha e foi muito difícil sair, cara. Foi muito difícil sair. Eu tive que perder tudo, eu tive que estar numa situação muito difícil, muito delicada, para me sair daquilo e poder dar a volta por cima, sabe? Mas foi com muito aprendizado, graças a Deus. Não foi da forma como era para acontecer. Comecei muito bem, mas depois por atitudes minhas, autorresponsabilidade minha. Eu não sou do tipo de pessoa que a culpa é do ciclano, porque ele não fez isso, que ele me chamava para aquilo, porque ele não me botou para jogar. Cara, tudo que acontece na minha vida é autorresponsabilidade minha. Tudo que eu fiz foi porque eu quis, foi porque eu fui. Eu não joguei porque no momento eu não estava bem. Enfim, é total responsabilidade minha em tudo. Só que o tempo foi passando, aí depois eu sofri com lesões. Na volta não consegui dar a resposta que eu dei no começo, que a torcida esperava, sabe? Mas hoje eu vejo, eu não dei a resposta porque eu não me preparei para isso, eu não fui profissional a ponto de voltar a dar a mesma resposta. Daí depois disso eu tive que sair, mudei de ares, fui para fora do país. E dentro dessa minha volta, sim, foi o meu maior momento de tristeza. Foi onde fala assim: Romário, qual foi a tua maior infelicidade, tristeza que houve? Foi nesse começo, não. No começo eu fiz o que eu fiz, paguei por aquilo que eu fiz. Então as coisas deram certo porque eu fiz dar certo. Sim. As coisas deram errado porque eu fiz dar errado. Aí depois eu saí, em 2017 eu vou pra Suécia, onde joguei a primeira divisão lá, onde eu já era outra pessoa, eu já era um outro homem, eu já fiz com que as coisas mudassem ao meu respeito. Diferente, né? E quando fiz boa competição lá, e quando eu volto pro Brasil, eu recebi uma proposta, eu tinha uma proposta da Tailândia. E eu fechei o contrato com a Tailândia, ia pra Tailândia durante 2 anos, onde a Tailândia era um dos países que estava pagando pra caramba. E dentro disso eu recebi o Robson me chamou. Pois eu ia perguntar justamente como é que tinha sido esse retorno. Assim. Daí dentro disso, quando eu voltei, eles estavam sempre me acompanhando, sabe? E porque eu sempre falei, minha história não acabou ainda. Eu ainda tenho falava, cara, eu ainda tenho um tiro pra dar. E eu vou dar esse tiro na hora que eu achar que é correto, na hora exata. Daí volto, aí o Robson me liga, me faz uma proposta completamente diferente daquilo que eu tinha, sabe? E na Tailândia eu tinha contrato de 2 anos, o Robson me ofereceu um contrato de 3 meses. Na Tailândia eu recebia um valor 3x, aqui eu recebia um X. Daí eu disse, cara, mas deixa eu te falar uma coisa, hoje eu tô preparado de novo pra voltar. Tô preparado, sei o profissional que eu sou, sei o atleta que eu sou. Então, hoje o Ceará tá na Série A, irmão. Caraca, mano, só quem costuma falar das antigas, sabe o que é o Ceará na Série A. Representava isso. Sabe? Né? Hoje tá normal, sabe? Mas há um tempo atrás não, velho, era difícil. Você tá na Série A, então, cara, joga a Série A, irmão. Cara, eu vou apostar em mim.
E com 10 dias de pré-temporada, eu, mais uma vez assim, hoje eu fiz a escolha certa. De novo. Tava muito bem, tava recebendo muitos elogios, tanto que no meu contrato, que era de 3 meses, já não foi 3 meses, já era 1 ano. Quando eu assinei, não era 3 meses, já foi 1 ano, porque o Robson falou: Romário, é o seguinte, você vai ser uma aposta aqui do clube que a gente te conhece, mas o Chamusca não te conhece. Então não tem, todos os jogadores que foram contratados e renovados foi com a permissão do treinador. O treinador que, ó, eu quero e fim. E você não, aí era uma aposta da gente, da diretoria. Então, a partir do momento que você der resultado, a gente aumenta o contrato. Tal, que eu falei pra ele, ó, meu objetivo é jogar a Série A. Daí com 10 dias o Chamusca chamou o Robson e falou, ó, teu jogador lá pode fazer o contrato que tu quiser. Pô, massa, legal isso, você falou do Chamusca. Tem alguns treinadores assim que te marcaram assim positivamente no futebol, que tu poderia trazer histórias ou então lembrar deles aqui? Cara, tem. Positivamente, negativamente. Tem muitos. Positivamente, o Dimas que me colocou pra jogar. Sim. Sabe, eu tive muitos arranca-rabos com o PC, mas é um cara que eu gosto muito, que me ajudou bastante. Tanto que ele falou que na hora quando ele saiu, ele até brincou. Romário, se é ruim comigo, imagine semigo. Sabe? Então eu entendi um pouco ali que ele me cobrava muito, mas ele sempre me botava pra jogar. Ele fazia, ele me xingava, ele batia, ele fazia tudo. Mas saiu os 11 e o Romário tava. Sabe? Então, enfim, marcou positivamente. O Anderson Moreira foi um cara que me ajudou muito também. O Anderson é um cara completamente diferente. Ele é um cara muito estudado. Ele é um cara que pensa em uma visão diferente de ex-jogador, sabe? Sim. E ele me ajudou muito bastante. Acho que quem foi elogiou ele recentemente, acho que foi o Ricardinho. Foi o Ricardinho que elogiou, que foi o melhor treinador que ele teve, assim, de conhecimento tático e de conversa com o jogador. O Anderson Moreira, pra ele, foi muito relevante também. Muito, muito. E teve um treinador que eu encontrei na Suécia, é o Nani. Ele me ajudou muito na parte tática, cara. Tipo, taticamente, me pegava muito no meu pé. É brasileiro? Não, ele é sueco. Então, e todo treino, toda a conversa, toda a concentração, mano, ele me segurava, me explicava, ó, eu não quero que você faça isso, eu quero que você entenda o porquê de fazer isso. Mano, e batia na tecla, tanto que na Suécia eu joguei tanto de 9, como de 10, quanto de 11, sabe? Ele, ó, bota o Romário lá e fim de papo. Aí aprendi, amadureci, trouxe muito aquilo que ele me passou lá, tanto em 2018, quando eu cheguei no Ceará e tava fazendo aquilo que tava na minha mente, que ele tinha me ensinado, né? E tava dando certo aqui. Sim. Sabe? Só que daí em seguida eu sofro com a lesão. Eu rompo ligamentos cruzados no joelho na pré-temporada. Aí depois eu fico 8 meses fora do gramado. Complicado, né, cara? A lesão. Foi difícil, principalmente nesse, né? Eu lembro, cara, que um dia antes, a gente tava todo mundo concentrado, né, na pré-temporada. E eu fui escovar os dentes. E quando eu escovando os dentes, olhando pro espelho, falei assim, ó. Putz, mano, que decisão correta eu fiz de ter vindo. Mano, não tem como dar errado, que tá tudo indo bem. No outro dia, eu machuco o joelho. Tanto que todo mundo fala que a dor da altura do ligamento dói muito. Sim. Cara, nesse dia eu lembro como se fosse hoje, o meu não doeu nada, mano. Tipo assim... Foi no treino? Foi no treino, que o meu sentimento tava assim, ó. Eu sabia que tinha rompido. Mas a frustração... Mas era assim, ó, mano, não acredito, velho, que aconteceu isso. Tipo, tá doendo assim, mano, não acredito que aconteceu isso, velho. Porra, mas tá doendo assim, mano, não acredito que aconteceu isso. Sabe? Porque eu já tinha rompido o outro, né? Então mano, tanto que eu falei do Joaquim Romário e tal, veio, não, calma aí, doutor, deixa eu te falar um negócio. Eu sei, tá? Pode ficar tranquilo, não precisa de muita coisa. O negócio aqui, bora trabalhar pra seguir o trabalho de novo.
Daí tá assim, pois é, Romário, infelizmente rompeu. Eu disse assim, pois é, mano, eu sabia, eu só não tava acreditando Que tinha nesse momento, acontecido isso agora. sabe? Aí pronto, aí depois daí foi recuperação, daí depois na volta eu estreiei na Série A contra o Bahia, daí em seguida, no outro dia eu não consegui levantar, com muita dor no meu joelho, aí tive que operar de novo. Aí foram 2 cirurgias seguidas. Né? Bem parecido com o Luiz Otávio, né? Que ele voltou com a mesma lesão, se machucou, ele joga contra a Ponte Preta no ano passado e se lesiona. Um detalhe interessante, Romário, pesquisando sobre você, e muita gente aqui na redação lembrou de um jogo treino com a seleção brasileira. O Romário, jogando pelo Sub-20 do Ceará, conseguiu fazer gols contra o Brasil. Como é que foi aquele momento pra você ali, ainda no Sub-20 do Ceará? Cara, na realidade, tu lembra disso? Eu tava no profissional. Tava no profissional, e aí... Eu já tava no profissional e todo mundo viajou. E na época eu não tinha dinheiro pra viajar. Daí assim, sabe de uma coisa? Vou ficar em Fortaleza. Aí fiquei em Fortaleza. E quando chegou em Fortaleza, eu fiquei sabendo do jogo. Aí quando fiquei sabendo do jogo, eu liguei pro Evandro. Seu Evandro, bom, vai ter o jogo, mano, deixa eu jogar. Daí ele disse assim, tu tá treinando? Mas tô treinando. E eu nem tava. Não, eu tô treinando. Nesses dias aí, eu peguei um personal e tô treinando. Então, beleza. Então, vai lá no treino, vou ligar pra ele. Treina hoje lá no coisa e amanhã joga o jogo. Então, beleza. Aí fui treinando um dia, no outro dia fui. Aí lá saiu 2-2, eu fiz 2 gols. Daí, em seguida, meu nome voltou em evidência de novo. Pô, Romário voltou agora e tal. Exato. Pronto, aí em seguida, depois voltou todo mundo. Eu não tive a sequência que eu achava que eu deveria ter. Não, nem esperava, que eu achava que eu deveria. Eu deveria ter, sabe? Pelo momento que o time tava passando na Série B. Mas enfim, na época o treinador não... Quem era o treinador? Sérgio Soares. Sérgio Soares. E achou que não era no momento de eu ter mais minutos, enfim. E não deu certo. E tu lembra da seleção brasileira, quem é que tava lá? Lembro. A gente jogou contra a equipe reserva, né? Sim. Era o Lucas, né? Lucas Moura. Lucas Moura. O ataque era Lucas Moura, Bernard e o Jô. Daí a zaga era o Dante e o Hever. Acho que era do Bayern de Munique, eu acho. Você lembra do Dante? Eu lembro logo do 7x1, cara. Você fica lembrando. Lateral esquerdo era o Felipe Luiz. Nossa. E lateral direito, não me lembro. Daí... Era um time forte. O time forte fez 2 gols, pô. Daí os volantes era... Acho que era o Jean, que era do Palmeiras. Jogava muito. Sabe? Ele era do Palmeiras, mas ele jogava no São Paulo. Acho que nessa época ele era do São Paulo. Exatamente. Isso. Era um time bom legal. E na época não tinha ninguém no profissional. Era só os meninos da base. E a gente conseguiu... Tanto que acho que foi 2-0 que nós fizemos. Legal depois demais. Eles empataram. Eu ia te perguntar também, Romário, depois de toda essa história bela com o Ceará, você ainda acompanha o Ceará? A gente está, como o Samuel citou aí, às vésperas de uma final de campeonato. Você era torcedor, alguém que acompanhava, hoje também acompanha, tá na torcida, expectativa aí para esse Clássico Rei de sábado? Claro, desde o tempo que eu saí do Ceará, eu nunca deixei de acompanhar. Mesmo estando fora, era 4 horas, 5 horas a mais, eu tava acompanhando os jogos, assistindo. Que eu costumo dizer, velho, o sangue alvinegro corre na minha veia, não tem como a gente não acompanhar. Toda vez que eu tenho a possibilidade de ir pro jogo, eu vou pro estádio, sabe? E se Deus quiser, domingo a gente tá lá também. Sábado a gente tá lá também. Espero poder tá comemorando no final do jogo. E pro clássico, assim, o Romário, o que é que tu pode falar sobre o clássico de diferente de outros jogos? Era realmente uma partida que o Romário entrava diferente? O jogador, quando ele vai para um jogo como esse, ele sente uma situação diferente de atmosfera mesmo no estádio? Total, com certeza. Total. Eu falava muito com o Mota que a gente sabe o que é isso, mano. A gente sabe o que é um Ceará e Fortaleza. O Ceará e Fortaleza representa muita coisa. Pode ser amistoso, cearense, brasileiro, campeonato que for.
mas um clássico representa muito. Então, a gente sempre troca a vida, mano, a gente pode perder pra qualquer time, menos pro Fortaleza, sabe? E é o que que eu falo hoje, que eu tenho alguns amigos que ainda estão lá dentro do clube, que nas conversas, mano, muitas vezes tecnicamente não tá tão bem o time, porque o jogo é bastante trucado, enfim. Mas, mano, não pode em nenhum momento deixar que eles cresçam em divididas, em embates, em confronto. Se não dá na técnica, vai na raça, sabe? Joga com tudo, dá vida mesmo. Porque eu acho que é isso que funciona, sabe? E principalmente a torcida do Ceará muitas vezes não quer ver aquele drible bonito que você dribla e eles querem, mano. Os caras dando a vida, dando carrinho, se doando o máximo, sabe? Lutando por cada bola, não desistir. E eu acho que é isso que o Ceará vem fazendo e vem dando certo. E espero que sábado eles entrem com o mesmo pensamento e dando tudo certo aí, a gente vai ser bicampeão, né? Legal demais, cara. A gente tá acabando aqui o Jogada do Vozão, mas um episódio com o Romário, eu acho que ele fala tão bem, cara, que poderia ser uma segunda parte, né? Porque, infelizmente, o nosso episódio... Tinha muitas outras perguntas. Muitas outras perguntas. O roteiro a gente não seguiu nada, tá dobrado aqui o papel, eu não consegui nem virar o papel, mas tinha muita coisa pra gente perguntar pra ti, cara. Porque tem essa parte agora, né, extra-campo, que você poderia falar sobre esse novo momento do Romário, né? E a gente vai trazer você novamente aqui no Jogada do Vozão pra poder falar disso também. Mas hoje você também trabalha com atletas, né? Falando bem rapidinho sobre isso, né? Cara, a partir do momento que eu decidi realmente dar um fim na minha carreira, eu parei por 2, 3 meses de fato de tudo. Mano, eu preciso dar uma continuidade na minha vida agora, porque a nossa vida ela é baseada em 2 momentos. O primeiro, futebol, só futebol, e o outro, a vida normal. Como eu falei no começo, aquela bolha que o jogador tem, ele entra, então tudo aquilo, aquela bolha... Graças a Deus essa bola foi estourada e eu tô em outro momento. E eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Porque o jogador de futebol ele nunca faz nada na vida, irmão. Ele só treina, joga, treina concentração, tudo aquele negócio. E o que eu vou fazer agora? E pensei, e hoje eu vejo que o que mais faz sentido na minha vida é poder fazer a diferença na vida das pessoas. Por tudo aquilo que eu vivi, por tudo aquilo todos os erros, todos os acertos, toda a experiência que eu tive dentro e fora de campo, sabe? Por ser um menino humilde, por ser um menino que não tinha perspectiva de futuro, eu consegui fugir da sociedade que pedia naquele tempo meu, que é drogas, enfim, tudo aquilo, e eu consegui fugir daquilo e fui para um lado do futebol, sabe? E eu vejo que hoje tá cada vez maior. A tentação, infelizmente, então eu vejo que eu quero poder fazer a diferença na vida de atletas, de pessoas, sabe? Legal. E mostrar um caminho diferente. Porque muitas vezes como eu falei no começo da entrevista, eu estava fazendo um caminho normal que eu achava normal. Só que o futebol não era normal. E eu acabei perdendo muito. Sabe? Então eu quero fazer com que nesse momento eu faça com que esses atletas não percam muito. Sabe, eles consigam encurtar o caminho, eles consigam viver o diferente de fato do futebol e não venha cair nos mesmos erros, nos mesmos tropeços que eu caí, sabe? Então é através do network que eu criei durante toda a minha carreira, os contatos que eu criei, as portas que eu abri, poder ajudar pessoas jovens, atletas, e assim dar uma continuidade na minha vida, né? Tenho 2 filhas para criar. Meu amigo, tem que fazer os corre. Exatamente. Perfeito. Muito bacana aqui o bate-papo que a gente teve com o Romário, ex-atacante. Daniel Farias, muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo sempre aqui no Jogada do Vozão. Valeu, Samuca. Foi um prazer. Agradecer também ao Romário, muitas histórias legais. E conte sempre com a nossa presença aqui, Samuca. Valeu, Daniel. Romário também, muito obrigado. Palpite para sábado. 1-0 será. Romário aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Também as portas sempre abertas aqui para você no Jogada do Vozão. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E vamos lá. Agora
O objetivo agora é torcer, juntar a força, a energia, que sábado tem clássico que a gente precisa ser campeão. Show de bola, Romário. Muito obrigado a você que acompanhou aqui o Jogada do Vozão. Você sabe, toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem episódio novo na tela da TV Diário. No domingo de manhã, lá na Verdinha FM 92.5. Agora, se perdeu alguma coisa do episódio, vai lá no YouTube do Jogada. Tem um episódio completo, com um bate-papo bacana, falando de carreira, pós-carreira e também a história de Romário, com a camisa do vovô, principalmente aqui no Jogada do Vozão. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.